Boa noite. Jesus Cristo abençoe vossas vidas. Nessa noite aqui, mais uma vez, eu quero trazer uma palavra para os amados irmãos a respeito de 3 homens e 3 responsabilidades. 3 homens que andaram com Cristo, quando ele, na verdade, homem aqui na terra, na figura humana, 3 de seus apóstolos, e cada um deles, não que os demais outros 9 não tivessem sentido uma responsabilidade, pelo contrário, todos eles tiveram uma responsabilidade. Mas eu quero enfatizar pelo menos 3, até porque Jesus Cristo andava muito com essas 3 pessoas, principalmente nos momentos em que ele iria orar. Quando ele ia orar. Ali no livro de Marcos, capítulo 5, no verso 37, assim diz a palavra de Deus: E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, e Tiago e João, irmão de Tiago. Nós podemos ver que esses 3 homens, cada um, tiveram responsabilidades muito importantes no que diz respeito à igreja de Deus. Tanto Pedro como Tiago como João, cada um teve a sua responsabilidade. Hoje nós temos esta responsabilidade. A responsabilidade de defender a igreja, e lamentavelmente não defendemos. Nós vemos nos dias atuais a igreja caminhando para um abismo, caminhando para o caos, falsos profetas dentro da igreja, cães vorazes vendendo a palavra, obrigando quem lhe ouve a comprar a vossa fé. E nós não fazemos nada disso. A igreja aprisionada por salteadores, por ladrões, e não fazemos nada. Hoje nós não queremos a sã doutrina. Isso, a sã doutrina. Não queremos praticar a palavra de Deus, tanto nas nossas ações, como a palavra saída de nossos lábios. E não queremos tomar conta dela. Veja bem, Pedro, Tiago e João, todos 3 tiveram estas responsabilidades. Pedro, ali no livro de Mateus, capítulo 26, verso 51, no livro de Marcos, capítulo 14, verso 47, e no livro de João, capítulo 18, verso 10, a ação de Pedro no que diz respeito a defesa da igreja se dá em 3 livros, em 3 passagens: Mateus, Marcos e João. No primeiro momento em que Jesus Cristo ele é entregue por Judas nas mãos dos soldados romanos, quando Judas ele diz: aquele a quem eu beijar na face, aquele é o Cristo. E os soldados romanos já estavam posicionados para tal ato. E Judas ali beija a face de Jesus Cristo. Em seguida os soldados romanos vão até Jesus Cristo, a igreja santa, imaculada, ímpar, sem mancha, santa. E ali os soldados ali tomam Jesus Cristo, já o aprisionam ali, já o pegam para levar ao cárcere, e dali dá todo o processo até o Gólgota. Mas um homem que estava próximo de Jesus Cristo, mesmo depois, lá na frente, ele tê-lo negado por 3 vezes, mas naquele momento em que ele viu que a igreja corria um sério risco, ele não pensou 2 vezes em proteger a igreja.
quando os soldados lançam mão de Jesus Cristo para o levar cativo, para o aprisionar, o apóstolo Pedro, ele toma uma decisão de defender a igreja. Ele mete a mão na sua espada, desembainha a sua espada e arranca a orelha de um soldado chamado Malco. Foi a primeira iniciativa instantânea do apóstolo Pedro em defender a igreja, quando ele viu que a igreja ela corria um sério risco. E nos dias de hoje, nós vemos a igreja correndo inúmeros riscos de ser destruída pelos falsos profetas, pelos falsos ensinamentos, pela bandalheira que está sendo colocada dentro da igreja, pelas aberrações que estão sendo feitas dentro da igreja, pelos roubos que estão sendo implantados dentro da igreja, pelas corrupções que estão sendo vistas dentro da igreja, pelas bagunças que estão se fazendo dentro da igreja, pelo mundo está entrando dentro da igreja. E a igreja hoje, lamentavelmente, mais uma casa noturna, mais um shopping, mais um lugar de entretenimento, do que ser enxergada como igreja de Deus. Hoje nós olhamos para dentro da igreja, nós a enxergamos como tantas coisas, menos como igreja. Porque igreja que é igreja não vive o que, entre aspas, a igreja do século 21 está vivendo. O que se vive hoje dentro de 4 paredes e um teto e um punhado de cadeiras que o homem constrói e coloca uma placa dizendo que é igreja, isso não é igreja. É uma bagunça. É um livre comércio. É o mundo que adentrou dentro deste recinto. Porque igreja mesmo não é. Porque a igreja, que é igreja, se louva, se sabe louvar, com louvores de adoração, não com louvores de movimentos corpóreos, danças sensuais. Igreja que é igreja, se adora a Deus. Não se adora o homem, não se glorifica o homem, não se busca o homem, mas se busca a Deus. E não vai buscar aquilo que Deus pode dar, mas se busca a Deus pelo que Ele é. Igreja que é igreja, vamos para dentro dela para adorar a Deus, louvar a Deus, agradecer a Deus. Não vamos para barganhar, somente para pedir. Até porque a própria palavra de Deus, ela diz que a minha casa será chamada casa de oração. Porém, o homem hoje faz dela livre comércio, como fez lá atrás. Igreja não é lugar de petição. O próprio Cristo, ele fala algo muito sério. Se quiseres pedir algo ao teu Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta. O teu Deus que está em oculto haverá de te ouvir e te abençoar. Igreja não é lugar para se pedir nada. Porque Paulo e Silas estavam encarcerados, eles não pediram nada. Eles só louvaram e adoraram. Pedro ficou encarcerado e não pediu nada. Ele só louvou e adorou. Daniel foi lançado na cova dos leões, um cárcere, também não pediu nada. Ele só clamou o nome do Senhor.
Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, também não pediram nada. Eles louvaram, se alegraram na presença de Deus. José foi jogado ali num buraco pelos seus irmãos. A Bíblia não diz que ele pediu alguma coisa. Jonas, pela sua rebeldia, foi lançado no ventre de um grande peixe. A Bíblia não diz que Jonas pediu algo. A Bíblia diz que Jonas se prostrou dentro do peixe e clamou. Jeremias foi lançado numa cisterna. A Bíblia não diz que Jeremias pediu algo. Em nenhum momento que esses homens se colocaram como encarcerados ou em situações próximas de um cárcere. A Bíblia não relata que esses homens fizeram petições. Não, em nenhum momento. Eles só clamaram, adoraram. E hoje fazem o que da igreja? Igreja que é igreja é lugar para se cultuar a Deus. O que é cultuar a Deus? É render a Ele louvores, adorações, glorificações, honra e glória. Para Ele, por Ele e nele. Isso é igreja. Me perdoe mais uma vez que eu vou falar. Não essa bagunça que nós vemos nos dias atuais. Inúmeras igrejas. Às vezes eu comento com a minha esposa. Eu fico com o pé atrás quando eu vejo que mais uma igreja se abriu. Mas pastor, não é bom que se abra a igreja? Sim, é bom que se abra a igreja que pregue a palavra. A palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que liberta. Mais uma igreja, mais uma porta para fazer a mesma coisa que tantas outras estão fazendo, é melhor não abrir. É melhor nem ter igreja. Veja bem, Pedro, ao ver a igreja em perigo, ele lançou a mão na sua espada e defendeu a igreja. O outro, o evangelista Tiago, Deus deu a ele uma responsabilidade muito grande de falar aquilo que eu e você não queremos, de falar aquilo que a igreja hoje não quer ouvir. Quem quer ouvir hoje o que Tiago fala no seu livro? A fé sem obras ela é morta, é comparada a um corpo sem espírito. Se você não abraça, se você não empresta o seu colo, o seu ombro, suas lágrimas, se tu não estende mais as suas mãos, se você não abre a sua boca para dizer que você ama o seu irmão, você me perdoe, mas você está vazio, tu não tem o Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes, quando o homem fala de pecado dentro da igreja, a primeira coisa que vem na cabeça do homem é o ato do adultério. Mas você sabe o que Tiago ele fala? Ele diz assim: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Você sabia que toda a igreja do século 21 está num tremendo de um pecado, porque não faz o bem? E ela sabe que ela tem que fazer, porém não faz, porque só pensa nela. Aquele que, entre aspas, se coloca como crente, ele é individualista. Hoje estão se pregando o individualismo dentro das igrejas, dentro de um recinto que leva o nome de igreja. Porque a igreja que é igreja vive numa unidade, como lá atrás a igreja primitiva, no partir do pão, vendiam-se as suas propriedades e dividiam entre si. Isso sim é igreja. Se alegrar com os que se alegram, mas também chorar com os que choram. Isso é igreja. Não essa baderna que a gente vê hoje. Essa bagunça que nós vemos hoje. Isso não é igreja. Isso é balbúrdia. Isso é simplesmente mais uma construção que foi levantada e lamentavelmente deram-se o nome de igreja. Porque igreja mesmo não é. Igreja que é igreja dá continuidade no legado de Jesus Cristo. O que é legado? Vou dar um exemplo para vocês de legado.
Elias, ele foi um homem que ele ressuscitou, né? O Espírito Santo de Deus, através da vida de Elias, ressuscitou uma criança. Poucos minutos antes dele ser arrebatado numa carruagem de fogo, ele pergunta para o seu discípulo Eliseu: o que tu queres que eu te faça? Ele fala: eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Veja bem, Elias, o mestre, Eliseu, o discípulo. Elias arrebatado numa carruagem de fogo. Eliseu sustenta a responsabilidade de dar continuidade no legado de Elias. E ele fez com excelência. Porque tudo quanto Elias fez, Eliseu fez. Eliseu também ressuscitou. O Senhor, através da vida de Eliseu, também ressuscitou uma criança. E tantas outras coisas que isso daí é apenas um fato de uma continuidade de um legado. Moisés, o Senhor, pela misericórdia, através da vida de Moisés, abriu o Mar Vermelho. Veja bem, Moisés falece, Josué o sucede, ele dá continuidade no legado de Moisés. Moisés abriu o Mar Vermelho, Josué abre o Rio Jordão. Olha só a continuidade do que os mestres fizeram, os seus discípulos também fizeram. Concordam comigo? E assim vai. Jesus Cristo fez tantos milagres. Os seus apóstolos também fizeram. Jesus ressuscitou pessoas, Pedro também. Jesus curou pessoas, Pedro e Paulo também. Isso é igreja, continuidade. E o que nós vemos hoje? Onde estão os milagres? Eu vejo muitas das vezes pessoas dizem: teve um milagre aqui. Mentira, teve nada. Teve nada. Mas o senhor está jogando, pastor Augusto? Não, não estou jogando, é mentira. Teve nada. Teve nada. Porque os milagres de Jesus Cristo, os milagres daqueles homens, profetas e sacerdotes, os milagres dos apóstolos, eles são vividos até hoje, são lembrados até hoje. E aonde estão os milagres de hoje? Que alguém fica sabendo lá longe. Raramente, não. As coisas que Jesus fazia, as coisas que os profetas e sacerdotes, as coisas que os apóstolos fizeram, são lembrados até os dias de hoje. E Tiago, ele teve a responsabilidade de não pregar, ensinar um falso evangelho, de falar da forma como os crentes estavam vivendo. Já daquela época, ele mesmo fala: crente até o diabo é. E olha só, o diabo teme muito mais a Deus do que eu e você. Como podemos dizer que nós somos crentes e que pertencemos a uma igreja onde nós não fazemos nada, não damos continuidade nos milagres de Jesus Cristo? Dentro da igreja, onde que possivelmente dizemos que é a igreja que nós congregamos, nada acontece. Nem mesmo uma conversão, nem mesmo um arrependimento, nem mesmo um batismo no Espírito Santo, que são coisas tão simples, quanto mais milagres. João, chamado de um discípulo amado, ele teve uma das maiores responsabilidades. Não que a responsabilidade de Pedro e de Tiago não foram importantes, sim, todas foram, mas de João foi a maior, no meu ponto de vista. Está ali no livro de João, capítulo 19, verso 25 e 27, que fala a respeito dele tomar conta da mãe de Jesus. João 19, vou até ler para os amados irmãos. 19, do 25 ao 27.
É uma responsabilidade que o Senhor Jesus Cristo entrega nas mãos de João. Ele diz assim: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Uma das maiores responsabilidades. João recebeu a responsabilidade de tomar conta da mãe de Jesus, ou seja, tomar conta da igreja, zelar pelo bom andamento da igreja, zelar pelo nome da igreja. Mas como, pastor Augusto? Maria foi aquela que gerou a igreja. Gerou Jesus Cristo, gerou a igreja santa, imaculada. E foi dado a João esta responsabilidade de zelar, de cuidar, de proteger, de não pregar um evangelho anátema, de não fugir às características daquele evangelho lá de trás, de bater contra os falsos profetas dos dias atuais, do século 21, que lamentavelmente inundaram a casa de Deus, que defamaram a casa de Deus, que tem trazido escândalo à casa de Deus, que não aceitava os cães vorazes dentro da igreja. Dessas três responsabilidades, qual está ao teu alcance? Na verdade, as três tinham que estar ao teu alcance. Ao meu alcance, ao nosso alcance. As três. Tínhamos que defender a igreja. Não tínhamos que aceitar um evangelho anátema, mas viver na palavra reta, correta, íntegra, ímpar. Não esse evangelho de oba-oba que tem se pregado dentro das igrejas. E tomar conta da casa de Deus, da mãe do Senhor, zelar por ela, para que ela não morresse. E lamentavelmente, a igreja está morrendo. A igreja está caminhando para o caos. A igreja está caminhando para o abismo. Está morrendo. Tudo por minha culpa. Tudo por sua culpa. Por nossa culpa. Porque nós não estamos dando continuidade no legado de Jesus Cristo, dos apóstolos, dos profetas, dos sacerdotes, dos evangelistas e dos diáconos. O que nós temos feito com a igreja de Deus? Que defesa nós temos dado à igreja? Que palavra nós temos aceito? Temos tomado conta da igreja? Aberrações têm entrado dentro da casa de Deus e nós temos aceitado. Mentiras, roubos, adultérios, fornicações, uma juventude rebelde que rebola seus quadris, os seus traseiros dentro da igreja, com esses malditos funks, gospels, pagodes gospels. Isso é uma maldição dentro da igreja, isso é anticristo, isso é antibíblico. Essa maldita da teologia da prosperidade, da vitória, essas malditas campanhas dentro da igreja. Me mostra lá atrás aqueles homens fazendo campanha. Sempre quando eu trago esse tema, campanha, muita gente fala para mim: mas Naamã, pastor, aquilo ali não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. Ele ter dado ali os 7 mergulhos, meu Deus do céu. Aí trazem campanhas, os 7 mergulhos de Naamã. Isso é ridículo. Porque na questão de menos de 1 minuto, Naamã mergulhou 7 vezes. Ele não demorou 7 semanas. Isso é ridículo, isso é antibíblico.
Isso é Baal dentro da igreja. Isso é trevas. Eu não vejo ninguém fazer campanha. Se é para fazer campanha, então vamos fazer uma campanha que dê crescimento para o nosso espírito. Não para a carne do homem, não para o ego do homem, não para obter para o homem proventos humanos. Não, se é para fazer uma campanha, então vamos fazer uma campanha para dar entendimento, crescimento para o nosso espírito, aquilo que vai alegrar o coração de Deus. Faça uma campanha na tua igreja, abrace o teu irmão. Campanha do abraçar o seu irmão, passar um culto inteiro abraçado, você e teu irmão, você orando por ele orando por ti. Por que não fazem essa campanha? Campanha do lavar os pés do seu irmão. Passe um culto inteiro lavando o pé do seu irmão. Isso ninguém quer. 7 semanas lavando o pé do seu irmão. 7 semanas abraçado com o teu irmão, orando por ele. Isso ninguém quer. Porque eu não vou ganhar nada com isso. O que eu ganho em lavar os pés do meu irmão? O que eu ganho em abraçar o meu irmão? Meu Deus. Volto a dizer uma coisa que eu falo, até porque isso é bíblico. O Senhor diz que aquele quem muito for dado, muito há de ser cobrado. E até aquilo que não tem lhe será tirado. Meu Deus, como é que pode ser tirado aquilo que eu não tenho? Nenhum de nós ainda tem a salvação, porque a salvação é conquistada diariamente. É isso que o Senhor quer dizer. Até aquilo que não tem lhe será tirado. Veja bem, eu mesmo sendo um pastor, eu ainda não tenho minha salvação garantida. Eu tenho que lutar por ela a cada momento. A salvação é um grande processo aqui nessa terra enquanto estivermos vida. E a quem muito, a mais será cobrado. Pastor, mas isso é só para os ministros? Não. Antes de aceitarmos a Cristo, nós somos apenas criatura. Depois que o Senhor nos chama, nos escolhe, deixamos de ser criaturas para ser chamado de filhos. Todo filho será cobrado. Eu tenho filhas, eu tenho netos. Eu cobro das minhas filhas. E a minha filha que tem filhos, que são meus netos, ela cobra deles. Todo filho será cobrado. Por que você não vai ser cobrado por Deus? Não é só para mim que sou um pastor, para o presbítero, missionário, evangelista, diácono, não. Para todos aqueles que já estão dentro da casa de Deus. Vamos ver o que fala a palavra de Deus no livro de Pedro. Vamos? Será que na tua igreja as pessoas ensinam isso? Será que você sabe que você vai ser julgado? Será que o teu pastor te ensina isso? Será que o teu líder espiritual te ensina que o julgamento vai começar primeiro dentro da igreja? Não são palavras minhas, não. São palavras de Deus. Veja lá o que diz no livro de 1 Pedro, capítulo 4, no verso 17. Diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Você sabia que o julgamento vai começar dentro da igreja? Você está preparado para ser julgado? Ou você está preparada para ser julgada? Estamos preparados para ser julgados por Deus? Porque hoje a Bíblia relata que Jesus Cristo, ele é o nosso advogado que advoga nossas causas, intercede por nós, né? É o intermediador entre Deus e os homens.
Mas naquele grande dia do julgamento, Jesus já não vai mais ser o advogado, ele vai ser juiz. Vai acabar o tempo dele advogar ao meu e ao teu favor, porque o tempo de mudança é aqui. O tempo de mudar o meu e o teu caráter é aqui. O tempo de nós nos voltarmos em defesa do evangelho, da igreja, e tomar conta dela é aqui. Porque depois do arrebatamento, como é que nós vamos defender algo que já não vai existir mais? Porque após o arrebatamento, o Senhor ele vai vir buscar, na verdade, preste atenção, na verdade Jesus Cristo não vai vir buscar nem a mim nem a você. O Senhor Jesus Cristo não vai vir buscar o homem, ele vai vir buscar aquilo que é dele, que ainda habita na terra. E se naquele momento, tanto eu ou você, se estivermos na qualidade de templo desse Espírito Santo, templo desse algo que é de Deus, que ainda habita na terra, que é o seu Espírito, aí sim nós vamos para o céu. Mas se no momento do arrebatamento, o Espírito Santo de Deus não estiver habitando em mim, como é que eu vou subir? Não vou. Volto a dizer o que Tiago diz. A fé sem obras, ela é morta, ela é comparada a um corpo sem espírito. Para que o Espírito Santo de Deus ele habite fervorosamente em mim, para que naquele grande dia eu possa subir e morar no céu, o Espírito Santo de Deus, ele na minha vida, ele tem que estar ativo, ele tem que estar prático. Eu tenho que estar fazendo o bem, porque se eu fizer o bem, eu não estou no pecado. E a Bíblia diz, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Está no livro de Tiago. E que bem você tem feito, que bem eu tenho feito, que bem nós temos feito? Nenhum. Porque só pensamos em nós. Nos nossos belos prazeres, nas nossas necessidades. Será que nós não temos preocupação com a nossa eternidade? Será que dentro da sua igreja, o teu líder, o teu pastor, quem quer que seja, não te ensina, não fala para você, não te dá um entendimento que existe 2 lugares eternos e que um dia nós haveremos de um ou para outro? Será que o teu líder não fala sobre o céu e nem tampouco fala sobre o inferno? Que são 2 lugares eternos, e o ser humano, o homem, ou ele vai para um, ou ele vai para o outro, ou ele vai passar a eternidade com Cristo no céu, ou ele vai passar a eternidade com Satanás nas trevas, no inferno. Você tem se preocupado com a tua eternidade? Será possível que a gente não atenta para isso? Será que a gente só está preocupado com o nosso presente? E o futuro? Porque onde você dormiu, você acordou hoje. Daqui a pouco você vai dormir, você vai acordar. Então, quando você acordar amanhã, é o teu futuro. Você não vive somente num presente. Todos nós, seres humanos, temos um futuro. E um futuro nos aguarda. Um futuro eterno. Ou com Deus no céu, ou com Satanás nas trevas, no inferno. E você, tu está preocupado com o teu futuro, com a tua eternidade? Será que tem te ensinado isso sobre esses 2 lugares eternos? Ou o teu líder não está nem aí para você, não passa isso, só fala desse momento presente, só fala desse século, desse mundo, tirando o teu foco de Jesus Cristo? O que você tem aprendido, não digo nem com o homem, porque o homem é falha. A Bíblia diz que nós podemos contestar a profecia, não o profeta. Mas eu te faço uma pergunta: o que você tem aprendido com este livro, com esta palavra? Porque o homem falha, o homem peca, e esta palavra não é falha, não é pecadora. Deus te deu uma responsabilidade. O que você tem feito? Deus te deu algo para você fazer. O que você tem feito? Deus te deu um dom. O que você tem feito? E olha, eu quero deixar bem claro para você. Um dia, todos nós haveremos de estar diante do trono de Deus.
E Jesus Cristo já não será mais o advogado. Ele será o juiz. Eu e você, ou nós vamos passar uma eternidade no céu, ou vamos passar uma eternidade no inferno. Só que para passar uma eternidade no céu, o homem tem que se esvaziar dele próprio e fazer o querer de Deus. Fazer o bem, emprestar o colo, emprestar o ombro, emprestar as lágrimas, estender as mãos, confessar a Cristo. Para morar no céu, nós temos que ser praticantes desta palavra. Para morar no céu, nós temos que dar continuidade ao legado de Jesus Cristo. Se não praticarmos esta palavra e não dermos continuidade ao legado de Jesus Cristo, o homem vai passar sua eternidade no inferno. Atente para essas palavras. Porque no livro de João, no livro de Apocalipse, o apóstolo João, ao findar todas as cartas da igreja da Ásia, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que tu é? Tu é morno ou tu é quente? Quem dera que tu fosse frio, porque tu não é quente, tu é morno. Vomitar-te-ei da minha presença. Amém, amada igreja? Que venhamos estar atentos. Que venhamos estar atentos, porque Jesus está voltando. E Ele não vai levar uma pessoa de qualquer maneira para o céu. Ele só vai levar uma igreja atuante, praticante, que tenha dado, que esteja dando continuidade no legado que Ele nos deixou. Amém? Um beijo nos vossos corações. Se quiserem uma palavra do pastor Augusto, o meu telefone eu sou aqui do Rio de Janeiro. O meu telefone é 021 96574 2936. 021 97622 4348. Repetindo, Rio de Janeiro, 96574 2936. E também tem o da Claro, 97622 021, lógico, né? 97622 4348. Amém? Um beijo nos vossos corações, que Jesus abençoe vossas vidas. Fiquem com Deus.